Teologia Aprenda Mais. Estamos falando sobre missiologia. Hoje eu quero falar sobre a igreja antiga ou a igreja perseguida, Desde a morte do apóstolo João, que foi no ano 100, no ano AD, até o Edito de Constantino, no ano 313. A gente já falou que no Edito de Constantino a igreja tem liberdade de culto, tá? Só no Edito de Tessalônica que a igreja vai receber ou vai se tornar a religião oficial do Império Romano, que foi o Edito de 380, mas no ano de 313, no Edito de Constantino, o Edito de Milão, a igreja recebe liberdade de culto. Mas vamos tratar de uma igreja, o mundo em que a igreja vivia, um mundo greco-romano, um mundo que era o mundo da filosofia, era o mundo do direito romano, era o mundo de gladiadores, é um mundo que a senhora do mundo antigo mandava, que era Roma, O Império Romano alcançou sua maior extensão, no culminante do seu desenvolvimento, sobre o governo de Trajano, do ano 98 até 107. O Império compreendia todas as terras ao norte do Reno, e do Danúbio, que são os principais rios que estão lá. Estendia para o Oriente até o Golfo Pérsico e o Mar Cáspio. Todavia, as fronteiras normais limitavam-se com o Reno e com o Danúbio, e no Oriente até o rio Eufrates. Então essa é a expansão do Império Romano da época, Então, a extensão da igreja. Entre o ano 100 d.C. e o reinado de Constantino, o cristianismo alcançou maravilhoso progresso. A igreja se constituíra numa influência civilizadora muito poderosa da Antioquia, na Síria, nas costas da Grécia, na Mesopotâmia, na Macedônia e nas ilhas gregas, no norte do Egito, na província da África, na Itália, no sul da Gália e na Espanha. Então, você pode ver que nesses 3 séculos, nessas 3 décadas, a igreja pôde crescer em expansão e atingir os principais locais, as principais metrópoles, que cuidava das pequenas cidades, pequenos povoados, pequenos lugarejos, e de lá se pregava e plantava igreja. Então era menos forte em outras partes do império, inclusive na Britânia, era fraca. Naturalmente nas regiões mais remotas, como a Gália, central e no norte. Em todas essas regiões a igreja alcançou povos das mais variadas línguas que não fazia parte da civilização greco-romana. Então a igreja ela se expandiu de uma forma tão poderosa, que ela alcançou o mundo do seu tempo. Então o cristianismo introduziu-se em todas as classes sociais. Passado já o tempo, só encontrava cristão entre as classes paupérrimas e iletradas. A igreja tornava também não poucas pessoas da classe alta que ela alcançava e rica, Eram numerosos cristãos na corte imperial, entre os elementos do governo. Eram muitos cristãos no exército durante o século II. Eram numerosíssimos soldados cristãos no tempo de Diocleciano. Muitos homens de alta cultura tinham se tornado discípulos e usavam sua influência para desenvolver, para trabalhar na causa cristã. A classe mais poderosa no cristianismo era, porém, constituída de artesão, pequenos negociantes, proprietários de pequenas terras e todas as pessoas humildes. Então essa era a classe social da igreja missionária da época, ao qual ela lutou para conquistar. Então a igreja nessa época missionária ela enfrentou catacumba, ela celebrava seus cultos nas catacumbas, que eram pequenas valas, galerias subterrâneas que se enterravam os mortos. Então a igreja usou como local de culto, local de se pregar o evangelho, local de se transmitir a palavra de Deus e se reunir ou nas madrugadas ou nas caladas das noites. A perseguição imperial também, o fato de maior destaque na história da igreja no 2º e no 3º século foi sem dúvida a perseguição ao cristianismo pelos imperadores romanos. Apesar de perseguir não haver sido contínua, contudo ela se repetia durante os anos seguintes por vez. Mas quando havia paz, a perseguição podia recomeçar a qualquer momento. A igreja foi perseguida, mas cada vez que se perseguia a igreja crescia, Então é um momento que a gente analisa e vê missões nesses primeiros séculos da história cristã, no decorrer do século que a igreja fazia parte. Então tem uma frase de Tertuliano, dizia que os cristãos foram perseguidos pelo império não por adorares a Cristo, mas por adorar somente a Cristo. Então o cristianismo se fazia notar um novo ministério, uma nova força. Então, as perseguições romanas foram 10 perseguições. Teve perseguição na época de Nério, Domiciano, Trajano, Marco Aurélio, Sétimo Severo, Maxiano, E assim foi até o Edito de Milão. Uma das questões também que a gente pode ver também com a frase de Tertuliano, o sangue dos mártires é a semente da igreja. Quanto mais morria cristão nos coliseus, nas fogueiras, a igreja crescia com todo vigor, com toda força, com toda firmeza, com toda a bênção da parte de Deus.
Então isso é a obra missionária, que o dono da obra é Deus. E sabemos que Deus sempre tem algo novo para nós, para nossos filhos, e a igreja precisa se rever os seus conceitos, né, os seus ultimatos, para que possa cumprir a grande comissão da palavra de Deus ao nosso tempo. Uma coisa que eu quero também ressaltar, também missões aconteceu na era patrística, né, os chamados pais da igreja. Os pais, eu já falei sobre os pais da igreja de forma sucinta, mas falo sobre eles, né, a formação teológica, a formação teológica, pensamento cristão, formação das doutrinas foi muito importante no decorrer da história, e quero dizer que tanto os pais gregos, pais latinos, fizeram missões em seu tempo, pregaram o evangelho. Tem uma defesa também muito grande da questão do cano sagrado, que é o nosso Novo Testamento, o cano do Novo Testamento. Também temos com os pais da igreja, né, a expansão da pregação do evangelho. Isso eu vou deixar para falar mais na história da igreja, na história do cristianismo, que é retratar a história dos pais e principalmente o que eles fizeram no decorrer da história. Então, o movimento missionário, ele se dá no decorrer da história cristã, né? O movimento missionário no decorrer da história cristã, eu coloquei o seguinte: durante o período de 1000 anos, a partir dos dias apostólicos, o cristianismo foi uma instituição ativa na obra missionária. Nos primeiros 4 séculos de sua história, a igreja converteu-se ao Império Romano, ao cristianismo. Desde o seu missionário, depois seus missionários encontravam-se com as hordas dos bárbaros que alcançavam e conquistaram antes que os bárbaros conquistassem o Império Romano. Então, o evangelho foi muito importante, o cristianismo foi muito importante na vida do mundo bárbaro, no mundo germânico, no mundo dos bárbaros que invadiram Roma, né? Então teve uma mudança tão radical na pregação do evangelho, onde que a pessoa se convertia à palavra de Deus, né? Missões no século XV e no século XVI, eu estou falando de forma sucinta, né? Posso falar melhor ainda com a profundidade da apostila, mas aqui é só uma provocação para que você analise o que é missões, né? Entre o século XV e XVI, somente o catolicismo cuidou das atividades missionárias nos novos continentes descobertos, Oriente e Ocidente, pelos portugueses e espanhóis, que em suas viagens levava consigo padre jesuíta para evangelizar os habitantes das terras colonizadas. Então, nessa época do século XV e XVI, como a Igreja Católica era a senhora feudal, a Igreja Católica fazia parte dos reinos, entendeu? E começou as navegações coloniais. Então, era necessário levar alguns padres católicos, né, para que pudesse evangelizar os habitantes, os nativos, né, habitantes de alguns países ao qual eles iam conquistar, algumas terras ao qual eles iam conquistar. Então, as missões católicas saíram na frente. Por que a Igreja Protestante não saiu na frente junto com a Igreja Católica? Porque ela estava lutando pela sobrevivência dela também, né? A Sociedade de Jesus teve os maiores missionários da Igreja, né, católica. Eles fizeram missões católicas na Índia, no Japão, na China, América do Norte e do Sul. Qual foi a maior arma dos jesuítas? Foi ensinar o povo a ler, ensinar o povo a escrever, para que pudesse ler seus catecismos também. E também não foi diferente com a Reforma Protestante, não, na pessoa de Lutero. Lutero também ensinou o povo a ler, fundou escolas públicas para que o povo pudesse aprender a ler a Bíblia Sagrada e transmitir a palavra do Senhor e não ser levado por todo o vento de doutrina. Por que as missões protestantes demoraram a acontecer? Então a resposta já falei um pouco. A igreja protestante nesse período estava lutando pela sua sobrevivência, mas é com os moráveis que começa de fato e com força o movimento de missões entre os protestantes. Nós temos a figura dos moráveis, que fizeram missões, foram na Índia e vários outros povos antigos da sua época do século XVI. Após a reforma religiosa de Martim Lutero, surgiu alguns grupos que tentaram reiniciar missões protestantes. Nós temos aqui o pietismo, né? Originou-se em meio da igreja luterana, no final do século XVI, propunha reformas à tradição protestante, já que acomodava. Philippe J. Spener, né, que viu em 1631, século XVII, até 1705, século XVIII, é considerado o pai do pietismo. Os pietistas influenciaram grandemente o trabalho missionário de sua época, foi muito importante. A questão do trabalho de orações, de leitura da Bíblia, dos pietistas, e mensagens poderosas ao qual eles pregaram em sua época, né? Os moráveis talvez sejam os mais exemplares dos movimentos missionários até hoje. De cada 60 membros, um era missionário. Foram enviados a todos os 5 continentes. Seu líder era o conde Nicolau Ludovic Zinzendorf, né? Século XVIII, foi os pregadores do evangelho. Os puritanos, nome é originado da vontade de purificar das relíquias católicas ou não. Puritano, o nome é originado da vontade de purificar-se dos
dos requisitos católico romano. A ideia puritana respondia também para a purificação da sociedade por parte dos seus seguidores. Os puritanos foram missionários também, né? Um dos mais famosos puritanos é John Bunyan, autor de O Peregrino. Em termos missionários, apenas a influência puritana deixada algumas igrejas foram com contribuição dos puritanos. Esse movimento surgiu no século XVII, na época da Rainha Elizabeth. Vou tratar melhor em história do cristianismo. John Eliot, né, é um grande exemplo de missões. Ele que falou aquela frase poderosa, né, Deus é o soberano de missões, né, John Eliot. John Eliot fez missões nos Estados Unidos. Tem os pais peregrinos que são puritanos, calvinistas, né, que chegou ao Novo Mundo, que é os Estados Unidos, entendeu? Para pregar o Evangelho. Não, o Novo Mundo, né? O Novo Mundo é a América, né? Mas chegou nos Estados Unidos para se pregar o Evangelho. Os puritanos são chamados os pais peregrinos. Chegou embarcado em um navio Mayflower, né? E de lá começaram a propagar o Evangelho aos índios. E aqui aparece a figura de John Eliot. Deus é soberano de missões. Fez missões dia dos índios, e de lá aprendeu a língua dos índios, construiu uma gramática, um dicionário, traduziu a Bíblia para aquela língua e fez um excelente e grande trabalho de missões naquela região. Se for falar de missões nos Estados Unidos, tem a figura de David Brainerd, né? David Brainerd fez missões junto aos Pele Vermelha, junto aos índios da sua época, e foi um grande missionário. Morreu aos 29 anos de tuberculose, mas em seu tempo de vida existencial ele fez missões. A trajetória da igreja entre o século 17 e 18, né, foi de altos e baixos, né? A igreja enfrentou o período do iluminismo, que eu já falei em vídeos posteriores, e que Deus preservou a igreja, né, levantando figura como John Wesley, foi um instrumento de Deus que usou para sacudir a Inglaterra, né? E também usou George Whitefield, que foi um grande missionário. John Wesley foi um pregador de rua, né? Charles Wesley, que foi irmão de John Wesley, que escreveu muitos hinos missionários e pregadores. Nós temos aqui também William Carey, em 1761 a 1834. William Carey é o pai das missões modernas. William Carey é conhecido como o pai das missões modernas. Em 1792 publicou um livro, Uma Inquisição sobre a Responsabilidade dos Cristãos Ários, meio para a Convenção dos Pagãos, que influencia vários líderes posteriores. Foi ele que disse: espere grandes coisas de Deus, tente grandes coisas para Deus. Então William Carey é o pai das missões modernas, foi para a Índia, aprendeu a língua indiana, fez uma gramática, construiu vários dicionários, traduziu Bíblias, fez um trabalho excelente naquela nação. Isso é um trabalho transcultural. E ele é o fundador, ele fundou a Sociedade Missionária Batista, seguiu para a Índia, desenvolveu um dos mais expressivos ministérios na Índia, né? Hudson Taylor, filho de um farmacêutico, né, viveu no século XIX, início do século XX, ainda na Inglaterra, abdicou do conforto. Em 1853 viajou para a China, foi o pioneiro nas missões de fé na China, né? Organizou a missão para o interior da China, Hudson Taylor. Nós temos a figura de William Carey, pai das missões modernas. Tem a figura de David Livingstone. Ele também fez um grande trabalho de exploração na África, pregações do Evangelho, né? Fez trabalhos excelentes, né? E o coração dele foi enterrado lá, mas seu corpo foi enterrado na Inglaterra. Missões está na África com David Livingstone. Hudson Taylor, né, a figuraça no interior da China. Adoniram Judson, missionário na Índia e na Birmania, né, é uma excelente obra missionária sobre Adoniram Judson, né, a questão do famoso travesseiro, que ele começou a traduzir a Bíblia na Birmania, de lá foi preso, ficou preso em prisões terríveis, acorrentado e tudo mais, mas a sua esposa foi levar um travesseiro, com esse travesseiro estava uma Bíblia dentro, e de lá o carcereiro gostou daquele travesseiro, né, para que ele pudesse dormir, pegou, mas o Adoniram Judson falou o seguinte: faça o travesseiro mais bonito do que esse, ele vai trocar com você. E assim ela fez o travesseiro. Quando foi visitar ele, o carcereiro gostou e ainda terminou trocando o travesseiro que tinha ficado com esse mais bonito, e de lá a Bíblia foi passada para a mão de Adoniram Judson, que fez um trabalho muito grande. E naquela época ele ficou lá, não ganhou tanta alma, mas quando ele voltou novamente foi que o trabalho veio germinar, crescer e etc. Né? Um trabalho muito longo, muito difícil, que você tem que ler a história desse Adoniram Judson, é mais uma provocação. Então, temos pessoas aqui, tem o David Livingstone, um dos maiores famosos missionários no interior da África, né?
Outra questão, John Patton desenvolveu um belíssimo trabalho nas ilhas do Pacífico, entre os canibais, pregações. A igreja na América do Norte, a primeira igreja a desembarcar no Novo Mundo foi a católica, tanto na América do Norte como na América do Sul, devido às influências que o catolicismo tinha sobre os países colonizados, Espanha, Portugal e França. Por isso que saiu na frente, como eu disse lá no início do vídeo, do século XV e XVI. Né? As primeiras expedições do novo continente americano levaram consigo a missão da igreja romana de evangelizar os povos nativos das regiões que passaram a pertencer a essas determinadas nações. Cristóvão Colombo, em 1494, em sua segunda viagem, tomou consigo 12 missionários católicos para trabalhar na conversão dos habitantes nas terras que era descoberta. Então a Igreja Católica sempre saiu na frente por causa disso. Era uma influência política e estatal. Assim aconteceu em todo o continente americano, né? O protestante na América do Norte. Na América do Norte, porque é o ponto de referência nosso para o Brasil. A primeira igreja protestante que se estabeleceu na América do Norte foi a igreja anglicana, né? A igreja da rainha. Seu primeiro trabalho missionário foi na Califórnia, em 1579. E todo o ministério dessa igreja era subalterno à coroa britânica, exibindo um juramento de lealdade à nação inglesa. Essa igreja, com o passar do tempo, tomou o nome oficial de Igreja Protestante Episcopal, perdendo toda e qualquer ligação com a igreja da Inglaterra. Ela foi crescendo, depois foi se divorciando da igreja anglicana, que é a igreja da Inglaterra. Os congregacionais, né? Esses vieram da igreja anglicana, puritanos ingleses, impulsos da Inglaterra por causa das suas ideias. Em 1620 chegaram e começaram a se expandir um novo mundo, né? Principalmente na Nova Inglaterra, Estados Unidos, organizando de forma democrática, elegeram com voto popular um governo e conselho. São os pais peregrinos que chegaram no Mayflower. E são reformadores, são protestantes, são calvinistas, e começaram esse trabalho com os índios, como eu já havia falado. Né? Outra questão aqui importante que a gente vê são todos esses trabalhos que tiveram nos Estados Unidos. Então, tiveram a igreja anglicana, a igreja católica, os trabalhos dos pais puritanos, né? Tiveram os batistas, os presbiterianos, e a Assembleia de Deus em 1914, que é a fundação dela nos Estados Unidos. A igreja, tivemos pessoas, né, que pregaram nos Estados Unidos, e daqui terminamos essa outra parte do vídeo para gravar outra no outro tema, né? Então, shalom.